Bom dia, meus amigos. Como eu tinha prometido, vamos fazer mais um vídeo aí, falando especificamente de replantio de catleias, daquelas catleias que, por um motivo ou outro, foram esquecidas num canto, foram deixadas e passou da hora do plantio e aí virou uma coisa caótica. Então, eu de vez em quando eu visito orquidários, quando eu visito casa de orquidófilos, de vez em quando eles me pedem, escute, mostra uma planta lá que está totalmente embolada, bagunçada, passou há muito tempo da época de plantio, e pede opinião, né? Como é que eu faço com essa planta? O que eu faço com ela? Eu posso dividir, eu mantenho do jeito que está? E isso vai depender muito do grau assim, da gravidade do problema. Ou seja, se a planta já passou há quanto tempo assim, do período normal de replantio, ou de divisão dessa planta, e qual foi o comportamento dessa planta durante esse período. Porque tem planta que sai do vaso, ela vai crescendo, como eu já falei, a maioria das pessoas sabe, as catleias são simpodiais, ou seja, elas crescem dando bulbos sequenciais, um atrás do outro. Então a planta ela vai crescendo, ela vai andando e se deixar ela vai andando e sai do vaso. Vou mostrar alguns exemplos aqui. E se a planta sair do vaso crescendo daquele jeito e se mantiver crescendo em linha reta, não há grande dificuldade, não tem grande problema não. O problema surge quando a planta ela perde aquele ponto de apoio, porque ela estava crescendo em cima do substrato, e ela saiu do vaso, ficou no ar, e aí ela desce. E aí a planta entorta totalmente de uma forma que fica muito difícil depois você tirar essa planta e instalar isso num vaso, sem enterrar o bulbo da frente, sem prejudicar essa planta. Tem alguns casos desses que ficam tão graves que não tem o que fazer. O que a gente pode tentar fazer nesse caso é pegar essa planta, remover ela do vaso, cortar o desnecessário, cortar aquilo que já não tem mais o que fazer muito com ela, e plantar num tronco. Pega um tronco de sanção do campo ou alguma coisa desse tipo e planta no tronco. Ela já está toda bagunçada, continua bagunçada naquele tronco lá, ou mesmo numa árvore, planta numa árvore. Tá? Mas de qualquer forma, no tronco, como ela sai do vaso e desce, ela forma aquele cone redondo ali nas raízes, você tira aquilo e põe aquilo num tronco, ela se adapta muito bem ali e vai ficar ali. Colocar aquilo novamente num vaso acaba não sendo produtivo, sabe? Acaba tendo problema, ok? Bom, antes de mais nada, queria falar um pouquinho sobre substrato para vocês. Mais uma vez falando sobre substrato. O que acontece? Nós aqui no orquidário, aqui no meu orquidário, nós não temos aquilo que se chama de um conhecimento engessado. Nós temos uma técnica, eu tenho uma técnica de plantio que é usada, que eu uso há muitos anos, e que funciona muito bem e que eu tenho falado aqui regularmente aqui nos vídeos. Mas isso não está esculpido na pedra, não. A gente está sempre aberto a novidades, aberto a melhoras, a aprimoramento, a aprendizado. Tivemos um aprendizado muito forte a questão de uma década, por exemplo, quando se plantava antigamente em fibra de xaxim. Não há mais xaxim, quer dizer, né? Não tem mais como usar esse material, tivemos que passar para outro material e nós, assim como a maioria dos orquidários, nós sofremos muito com isso na época, porque não havia um material que fosse razoavelmente bom, ou seja, que pudesse se comparar ao xaxim. E até hoje não existe, viu, gente? Né? Infelizmente o xaxim não está liberado para uso, nem para venda, não se pode comprar, não se pode usar, essa coisa toda, mas vamos reconhecer, nunca surgiu
um substrato especificamente para cattleyas com a mesma qualidade que existia no velho e bom xaxim, Dicksonia seleuiana. Não tem. Né? É um negócio que você podia deixar passar do prazo, você podia deixar a planta meio sem adubação, ela se adaptava muito bem ali. O próprio xaxim, ao se decompor, liberava material, liberava nutrientes, e a planta se aproveitava disso. Então era um negócio assim que dispensava maiores cuidados, né? Mas isso não existe mais, então nós foram experimentados uma série de outros substratos, como fibra de coco, chips de coco, mistura de casca de pinos, esfagno. O pessoal lá no Rio Grande do Sul anda usando saibro. Tem gente lá no norte que usa caroço de açaí, tem gente que usa casca de macadâmia. Cada um foi experimentando o seu método aí para tentar descobrir alguma coisa que fosse adequada a usar. Mas o grande problema não era exatamente os amadores, as pessoas que tinham poucas plantas. Porque você, por exemplo, um substrato que funcionou maravilhosamente bem foi aquilo que se chama a quenga do coco, né? Não a fibra do coco, e sim aquela parte dura do coco maduro, aquilo britado, é quase como se fosse uma pedra brita. E ela funcionou muito bem. O problema é a disponibilidade disso. Você acha pequenas quantidades, mas achar grandes quantidades disso e a um preço competitivo não era viável. Então isso acabou sendo abandonado, né? Mas até hoje muita gente usa substratos alternativos, o pessoal usa pedra brita, uma série de coisas, cada um usa seu método, cada método desse tem seus pontos fortes, suas desvantagens, né? E nós usamos nos últimos 10, 15 anos um mix, que eu já mostrei aqui em outros vídeos como é que a gente prepara esse mix, de casca de pinos, carvão e esfagno. E isso funciona muito bem, a gente não tem queixa disso não. A planta gosta muito, cresce muito bem, dá uma resposta muito boa, né? Funciona muito bem. Mas estamos sempre abertos a algumas novidades, e um teste que nós fizemos foi retirar o musgo desse meio. Olha, o substrato normal que a gente usa, vou mostrar aqui, tá vendo? Aqui, ó, é casca de pinos, tem carvão e tem esfagno, tem o musgo picado, lavado. Eu já mostrei isso em outros vídeos, como é que a gente prepara isso. E nós fizemos um ensaio, já há alguns anos, já estamos experimentando, fazer um experimento, tirar o musgo, remover o musgo. Bom, a desvantagem ao se retirar o musgo é que você tem uma menor retenção de água e você tem uma menor retenção de nutrientes. Então isso precisa ser tratado de alguma forma. E nós vamos ver isso já. E a vantagem que tem é que você tem uma drenagem muito melhor, um arejamento melhor das raízes, um enraizamento mais completo, mais rápido, a planta enraiza melhor, dá um sistema radicular mais cheio, mais completo. Tá? O substrato dura um pouco mais, porque ele tem menos umidade, e principalmente você tem uma menor incidência de ervas invasoras, ervas daninhas. Vou mostrar aqui um exemplo aqui. Uma planta aqui, tá aqui, essa aqui é uma Cattleya, ela foi instalada nesse vaso aqui tem muito pouco tempo, coisa de 2 meses, 3 meses essa planta foi instalada aqui, ela foi colocada usando essa mistura de casca de pinos, carvão e esfagno, e vejam só, a planta já está enraizada, não totalmente enraizada, né? Mas a erva daninha vem louca, né? Então aqui tem de tudo, aqui tem um negócio aqui que eu não sei o que é, tem um trevo, tem uma porção de coisas. Por quê?
Se a planta tem a capacidade de pegar nutriente a partir que está retido ali no esfagno, quanto mais a erva daninha, que é muito mais rápida, ela cresce muito mais rápido, tem um sistema radicular muito mais denso que o das orquídeas, então ela aproveita. Então a gente é obrigado, depois que faz esse plantio, alguns meses depois, é obrigado a vir aqui, ó, tirar, e vocês vejam que ela dá um sistema radicular aqui, bem completinho, e ela se agarra aonde? Justamente vocês vão ver que ela sempre se agarra exatamente no esfagno. No esfagno. É um negócio engraçado. Ela vai direto ali onde tem água, onde tem... Aqui, ó. Agarrou no esfagno, onde tem água e nutrientes. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa limpeza e tirando esse negócio aqui. Tá ok? Aqui, ó. Agarrou no esfagno. Olha ali, ó. Então, ao retirar o esfagno desse substrato, ao não usar o esfagno, você tem uma menor incidência de erva daninha. Um exemplo aqui, ó. Olha que maravilha que está isso aqui. Esse aqui é uma das plantas do nosso teste que nós fizemos, a planta crescendo muito bem. Ela está plantada só com casca de pinos e carvão. Não tem esfagno aqui. E um enraizamento fabuloso, né? Olha que enraizamento. Muito show mesmo. Bem enraizada e principalmente não tem erva daninha. A incidência de erva daninha nesse caso é muito menor. Mas muito menor mesmo. Você quase que não precisa se preocupar mais com isso. E a retirada dessa erva daninha também é mais fácil. Ela não se agarra tanto ali. Você sacode e você consegue tirar isso aí. Funciona muito bem, dá menos problema também de esconderijo para lesma, caramujo. Ela realmente funciona bem e a planta enraiza maravilhosamente bem. Ok. Outra vantagem desse sistema, ao se tirar o musgo do substrato, dessa mistura, é que para quem cultiva orquídeas debaixo de telado, que não tem uma estufa que impeça a ação da chuva em cima das plantas, ao se retirar, não misturar esfagno no meio da mistura, no meio dessa mistura de casca de pino, esse mix, você tem uma drenagem muito melhor, você tem menor incidência de podridão, de fitóftora, de risoctônia, de pitium, você tem menos canela seca, você tem menos problemas. Se torna um substrato mais saudável para as plantas, principalmente em condições de muita chuva. Okay? Então, para quem tem estufa, obviamente coberto, você só molha as plantas quando quer, então não tem tanto esse problema. Né? Mas, para quem cultiva debaixo de telado, como é a maioria das pessoas, dos amadores, a segurança de se usar um substrato sem o esfagno acaba sendo melhor. Para cattleyas. Para outras coisas, não. Para phalaenopsis, para outras coisas que precisam de mais umidade, não é o caso. Agora, para cattleyas que tem um enraizamento mais abundante e que realmente tem estrutura de reserva, se você tem bastante possibilidade de molhar, de regar mais essas plantas, normalmente você tem um orquidário mais saudável se não usar o esfagno na mistura, principalmente em plantas adultas. Plantas pequenas, plantas de vasinho 7, de coletivo, é claro que você vai continuar usando esfagno, porque essas plantas precisam de mais umidade constante nas raízes dela. As plantas adultas não. Muito bem, então nós adotamos esse mix agora sem a casca de pinos. É claro, quem quiser continuar usando o esfagno, quando a gente viaja para a exposição, que a gente leva material, a gente continua levando o esfagno. Tem gente que usa e aprecia e gosta muito, sem problema algum. Pode usar. Nós resolvemos abolir o uso do esfagno nos plantios a partir agora de novembro, dezembro de 2022, e o resultado tem sido realmente muito bom. Eu já vi isso antes, tem outros orquidários que não usam e o resultado também é excelente, então a gente dizer que burro velho não aprende, aprende sim. Então a gente aprende algumas coisas e nós deixamos de usar esse material, que inclusive até
diminui um pouco o trabalho de elaboração do substrato e o custo desse substrato, tá? Porque lavar o musgo é realmente um processo trabalhoso. Eu já mostrei a vocês, a gente lava 2, 3 vezes para tirar o excesso de sal. Nós vamos continuar lavando esse material para uso em plantas pequenas, mas para plantas maiores tal, não há necessidade disso. Apenas a casca de pinos umedecido ou lavado, deixado de molho por algumas horas, é o que a gente faz, misturado com carvão, funciona bem. Ok. Um detalhe que tem que ser visto nesse caso é a questão da adubação, porque o esfagno tem uma característica de retenção de adubo que é muito importante. Então se você misturar esfagno no seu substrato, você acaba tendo uma necessidade menor de ficar adubando as suas plantas. E você pode usar adubos tipo hidrossolúveis, como Peters, Plant Prod ou outros, que você pode dissolver na água e aplicar nas plantas, porque o musgo vai reter um pouco daquele adubo e liberar aquilo para as plantas. É um negócio bem interessante, é como se fosse uma esponja ali. Ao eliminar esse componente, que seria o musgo no mix de plantio, você perde essa capacidade de retenção de nutrientes que é proporcionado pelo esfagno. Então não tem mais. Então você precisa repensar o seu processo de adubação. E aí você vai utilizar ou adubação orgânica, com bocache, ou semi-orgânica, uma mistura de bocache com outros materiais, como é o caso, por exemplo, do Rimitsu, ou adubo da OSP, essa coisa toda, porque ela forma ali vamos dizer, um aglomerado ali em cima do substrato, ela entra no substrato e ela vai continuar nutrindo essa planta durante muito tempo. Tá? Você já não vai ter a mesma performance ao utilizar adubos solúveis em água, porque você vai aplicar o adubo, vai regar a planta com aquilo, e na próxima rega aquele adubo vai todo embora, vai lixiviar e você não vai ter o efeito disso, e o resultado é que você vai ter plantas amareladas, plantas que não se desenvolvem corretamente. Uma solução que nós adotamos para isso, que tem dado um resultado muito bom, é o uso de adubos de liberação lenta, granulados, como Osmocote ou Basacote. Então a gente usa esse adubo, a vantagem é que ele é colocado granulado diretamente no substrato e ele é aplicado uma vez a cada 6 meses, você compra especificamente para o de 6 meses, você só precisa aplicar uma vez a cada 6 meses e a planta se desenvolve muito bem. Mais uma vez a gente volta para esse caso aqui, uma planta que foi adubada dessa forma e vocês vejam que ela cresceu assim, tal, subindo, já vem com espata para floração, tá ok? Cresce muito bem, ok? Bom, agora vamos olhar aqui a questão das plantas que ficaram, assim, esquecidas no orquidário, que não foram plantadas, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ok, começando então por um caso assim, normal, aquilo que se espera no plantio. Como eu sempre falo, o plantio, o replantio, a divisão de uma planta, de uma catleia, é feito única e exclusivamente quando a planta está com a brotação, está com crescimento. Ela pode até estar terminando aquela brotação, mas ainda não soltou raízes. Vamos dar uma olhadinha num caso aqui. Olha lá, peguei esse daqui. Olha aqui, olha esse aqui. Então a planta, ela veio crescendo. Olha o resultado aí do musgo aí na coisa aqui, ó. Matinho para todo lado aqui, né? Mas ela veio crescendo aqui, veio crescendo, chegou na beira do vaso aqui, e produziu um broto novo, que está aqui, né? Espero que dê para ver direito, não sei se é, né? E esse broto novo ainda não soltou raízes. Então essa aqui é a planta que está no ponto exato de você poder dividir ela, vai ter que estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bulbos. É uma planta que em condições normais a gente dividiria. Pega uma faca, corta ela daquele jeito que eu mostrei em outros vídeos, replanta num vaso, ou se quiser colocar num vaso maior também pode, ela vira uma toceira, pode, né? Eu não recomendo muito isso não, mas tem gente que adora fazer planta entoucerada, então
fica a seu critério, né? Como eu expliquei naquele vídeo lá atrás, lá falando sobre formação de torceiras, as dificuldades que você tem para formar uma torceira de Cattleya e manter essa planta em condições saudáveis, né? Então essa planta aqui é uma planta que está na hora certinha de ser plantada, tá ok? Estamos aí na época certinha, ela está brotada, não deu raiz, maravilha, tá aí o ponto. Bom, mas às vezes a gente esquece, às vezes a gente pula, deixou passar e aí acontece, olha só. Por exemplo, eu posso numa dessa que digamos que eu deixo essa planta passar um pouco, aí começa a fazer isso, ó, o exemplo dessa daqui, ó, broto novo, já dando raízes aqui, ó, olha lá. Na hora que eu for plantar isso, na hora que eu for dividir essa planta e colocar isso num outro substrato, o risco de eu quebrar as pontas dessas raízes é muito grande. Então talvez eu prejudique essa planta. Dependendo das condições da planta, se ela ainda está bem, se ela está crescendo direitinho, eu posso optar por não fazer esse replantio. Vamos esperar ela florir, espera dar outra brotação, ela está indo muito bem, então eu tenho condições de esperar 6 meses, alguma coisa assim, para plantar na hora exata, ok? Mas vamos progredindo aqui. Aí eu deixei de um tempo, né? Eu deixei ela demais no vaso, ela cresceu, veio para fora do vaso e novamente ela está no ponto exato do plantio, mas olha só, eu não plantei aqui porque ela ia florir, e depois eu não plantei de novo porque deu preguiça, eu esqueci, eu fui ficando para trás, e ela veio e ela botou esse monte de raiz para fora do vaso, e veio efetivamente andando para fora do vaso. Ok, enquanto a planta está nessa condição, é muito fácil lidar com ela. Não tem nenhuma dificuldade. A gente pega a faca esterilizada, corta, conta lá seus 4 pseudobulbos aqui, corta essa frente fora, planta ela novamente, ela vai enraizar rapidinho, a parte traseira da planta a gente mantém no vaso, enche esse buraco que vai formar aqui com casca ou com substrato, coloca um adubo nela ali e deixa ela quietinha ali do lado ali, eu só vou mexer nela na hora que ela brotar. Agora esse aqui está na hora, tá ok? Então, nenhum problema aqui, tá ok? Aí, esse não tem problema. Se deixar a planta muito tempo, ela, olha só um exemplo aqui, olha aqui que virou isso aqui. Está até difícil de pegar aqui, aqui. A planta cresceu para fora do vaso aqui, aí ela cresceu para fora do vaso lá de cá, olha que bagunça que virou isso aqui. Mas ainda assim, é muito fácil, A gente pega uma faca esterilizada, tem que achar minhas facas esterilizadas aqui, pega uma faca esterilizada, né? Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Vamos lá. Pega uma faca esterilizada, conta aí, 1, 2, 3, 4, vamos contar uns 5, até 6. Eu coloco ela num vaso um pouco maior, simplesmente eu pego aqui, corto, cuidando para não cortar os dedos. Pronto, tirou aqui, ó. Se ficar a raiz aqui, eu dou um kick aqui para dar uma soltada nele. Tirei a raiz aqui. Olha só, formei essa muda aqui. Tem até um pseudobulbo quebrado que eu vou eliminar. Quebrou, não adianta muito manter. Vou dar uma podada aqui nas raízes dela aqui, para deixar mais ou menos. Aí o pessoal fala assim, nossa, você vai cortar as raízes da planta. Olha, não adianta colocar um monte de raiz quebrada dentro do vaso. Essa raiz está viva, mas ela vai apodrecer se eu quebrar ela e vai prejudicar o substrato. Então eu corto aqui no comprimento mais ou menos da profundidade do vaso. Olha só, está aqui o vaso, a profundidade do vaso. Opa, fiz bagunça aqui. Então, profundidade do vaso aqui, né? E eu venho aqui e corto esse excesso de raiz aqui, né? Pessoal, tem gente que até geme na hora que eu corto essas raízes. Tá cortando as raízes. Bom, tá ali a nossa muda aqui, que foi muito fácil tirar. Essa não apresentou nenhuma dificuldade. É só uma questão de plantar ela no vaso e tá tudo certo. Ok? Bem
estaqueada, colocar tutoramento para ela ficar em pezinha, ela vai enraizar, e já está com brotação nova, ela vai enraizar rapidinho, sem maiores problemas. E eu faço isso de um lado, faço isso do outro lado também, vou tirar esse lado de cá também, tá vendo aqui? Vou tirar aqui, e então esse aqui ficou fácil. Esse aqui não criou nenhum problema, ok? Mas tem os casos extremos. Então vamos olhar aqui alguns casos extremos aqui. Bom, primeiro vamos ver mais alguns casos aqui. Olha só. Esse aqui, olha. Olha só. O pessoal vai ver esse vídeo aqui e vai dizer, pô, mas esse cara é um avacalhado. Ele larga o orquidário dele virar essa bagunça. Não é. A gente procura manter tudo em dia em relação ao replantio. Mas nem sempre dá. É muita planta, pouca mão de obra, pouco tempo para fazer, muita correria. Então, às vezes, vai ficando uma coisa para trás, vai ficando, e vocês vão ver a que ponto que chega. Não é todo. Tem um lotezinho de planta aí que a gente olha para ela e fala assim, amanhã eu vou pegar, amanhã eu pego. Sempre vai ficando para... É tipo fazer dieta, né? Dieta, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu vou replantar. Olha só, então isso aqui, ó, olha lá, o vaso está aqui atrás e a planta veio passear, né? Saiu do vaso, andou aqui. 1 bulbo, 2, 3, 4, 5, 6 bulbos. Essa planta tem 4 anos, no mínimo, que ela já era para ter sido replantada. Ok? Tá aí. Né? Mas ainda assim, essa planta não apresenta maiores dificuldades. Porque conta aqui 1, 2, 3, 4 bulbos, corta aqui, né? Planta. Vou mostrar como é que a gente planta ela. Essa aqui é normal, não tem nenhum problema. A planta não está bagunçada, está toda certinha, sem problemas. Ok, vamos complicar um pouco mais aqui para vocês aqui. Olha só o que aconteceu aqui. As plantas estavam do lado, uma do lado da outra. Uma cresceu e invadiu o vaso da outra. Olha só. Então elas estão agarradas, não dá nem para separar essas plantas, estão agarradas essas duas aqui. Neste caso, e num outro caso aqui, que eu vou mostrar que é um caso muito extremo, vamos ver se eu consigo pegar ela aqui. Olha só, esse aqui estava numa bandeja, eu tenho que pegar a bandeja inteira, não sei se eu não vou derrubar tudo aqui. Vamos lá, ufa, olha só, olha isso aqui, é uma bandeja de planta, que ficou largada no canto, virou uma maçaroca, virou uma bagunça. Isso aqui é planta que está toda agarrada uma na outra. Olhando direitinho aqui, eu já achei até um ninho de camundongo aqui dentro. Tem um ninho de camundongo aqui. Não tem nenhum camundongo mais, já foram embora, mas olha só, peraí. Espero que não tenha nenhum. Aqui, ó. Os camundongos juntam isso aqui. Por isso que eu tenho um gato aqui no orquidário. Ok? Então isso aqui virou uma coisa totalmente caótica. E isso eu preciso separar com muito critério, com muito cuidado, porque às vezes é difícil separar isso sem quebrar, sem danificar a planta. Então aí você tem que entrar com toda a cautela do mundo, e muitas vezes vocês podem ver que eu não recomendo, eu sempre recomendo usar a faca. Mas às vezes, quando você tem uma situação dessa, você tem que usar a tesourinha. É a única ferramenta que consegue. Lembrando sempre de, terminou de usar a tesourinha, vai lá no fogão da cozinha, passa ela no fogo, deixa ela um pouquinho lá, põe ela na água fria, ela vai fazer aquele barulhinho, né? E com o tempo isso acaba estragando a sua ferramenta, que não é uma ferramenta barata. Mas fazer o quê, né? Não quer ter esse problema? Não deixa atrasar as plantas. Ok? Ok, vamos pegar uma bem complicada aqui, botar aqui isso na mesa e dar uma trabalhada nela para ver o que a gente consegue fazer. Muito bem. Então, estamos aqui, peguei aquela bandeja com aquelas plantas todas emboladas que está aqui. Vejam só como é que está isso aqui. Vou virar aqui a bandeja. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Opa, está quase caindo aqui. Vou ver se eu viro essa bandeja aqui. Olha por baixo como é que está isso. Olha só. Como é que a gente vai separar esse negócio? Então aqui vocês têm que se munir de muita paciência, vocês têm que se munir das ferramentas adequadas, uma faca bem afiada, um pouco maior do que as outras, né? Mais compridinha, bem afiada, esterilizada,
e a tesoura, aquilo que eu falei. Esses são os materiais que você vai precisar para fazer isso. Tomando todos os cuidados. Tá? Os cuidados essenciais aqui são você não se machucar, porque é chato você se cortar, eu vivo me cortando, mas a gente procura evitar. Você não se cortar, não se machucar, você conseguir remover, separar essas mudas sem destruir demais, sabendo que você vai ter perda. Não tem como você tirar todas as mudas que precisa tirar daqui, sem de vez em quando você olhar e sobrou um bulbo. Você pode até tentar plantar ele, joga no saco plástico aí, vê se ele brota, mas de modo geral você vai perder algumas partes dessa planta e você vai tentar minimizar isso aí para tirar o máximo que você puder, tá? E também você tem que prestar atenção, porque planta que está muito tempo desse jeito costuma criar uns negócios estranhos. De vez em quando tem umas aranhas aí dentro. Eu já peguei armadeira aí dentro, é quase o tamanho de um prato aí dentro, em algumas plantas. Já peguei até cobra aí dentro. Então, não é dizendo que tem sempre não, mas tem que manter os cuidados aí, tá? Então é o seguinte, o segredo aqui é comer o boi aos bifes. Você vai trabalhar essa planta devagarzinho, tá ok? Tirando pelas bordas, tentando ir tirando, removendo. Quando você vai ver, sobrou lá um pedaço menor, você consegue retirar ela e vai desmontando isso aí. É trabalhoso? É. Mas aos pouquinhos você chega. Tem que ter paciência. Não vou perder paciência, vou arrancar tudo. Não, você vai acabar quebrando a planta, né? Então o que a gente faz aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Onde que começa? Vamos começar pelo mais fácil. Olha só, tem esse daqui, ó, tá aqui do ladinho aqui, que parece que tá mais tranquilo de tirar. Então, vamos entrar aqui, ó. Vamos pegar a faca aqui e vamos cortar ele aqui. Olha que dificuldade. Vamos tirar ele aqui. Até, se conseguir, ótimo. Se não conseguir, vai avançando, pega ele lá pelo outro lado. Tira ele aqui. Olha que caos que tá isso aí. Olha lá, tá saindo já. Tá saindo. Vem aqui. Ainda tá preso, não dá para pegar não. É como... Aqui, ó. Lembra só, olha só, tirei essa muda aqui, ó. Olha, eu fiz bagunça aqui, ó, tá vendo? Eu esbarrei na câmera aqui, acabou ninguém vendo nada aqui. Mas aqui, ó, tirei essa muda aqui. Tá ok? Ela tá um pouco grande. Eu posso pegar ela. Então esse aqui, em tese, vai dar 2 plantas. Lembra sempre o seguinte, se tiver esse negócio todo embolado, você tem que marcar bem de onde veio para você não perder a etiqueta dessa planta, tá ok? Aqui eu posso pegar ela abriu 2 frentes aqui. Eu posso pegar essa planta aqui, cortar ela de novo. Aqui, dou uma diminuída nessas raízes. Tá aqui uma muda pronta para plantar. Vamos colocar ela ali. A outra muda pronta para plantar aqui. Olha lá. Tá aqui prontinha. Tá brotada já no ponto certinho aí de plantar. Então tirei já esse pedaço aqui. Vamos ver de novo, vamos ver outro agora. Vamos ver se eu consigo talvez soltar esse vaso daqui de dentro. Porque esse vaso aqui agora está só com a traseira da planta. Então eu venho aqui, corto aqui. Ver se eu consigo soltar ela aqui, ver se não sai nenhum rato daqui de dentro. Isso aqui é um trabalho assim que a gente se diverte muito, sabe? Mas de vez em quando. O ideal é não deixar chegar nesse ponto, viu, gente? O ideal é tentar tirar essa planta, replantar. Olha, tirei a planta com o vaso, com ninho de rato e tudo. Ela tirou, então esse aqui agora sobrou essa traseira da planta aqui, onde eu tirei a frente. Eu vou colocar no lado, vou colocar uma adubação em cima e vou deixar ela, esperar ela brotar, ok? Para depois plantar. Tirei já 2 frentes dela. Tá aqui. Muito bem, agora vamos pegar outra. Vou trocar de faca. Vou pegar essa aqui, a faca que eu estava usando. Aposento ela aqui. Vamos pegar uma outra. Queimadinha, esterilizada. Vocês querem ver uma coisa interessante? Olha o ninho de rato.
Os ratos, camundongo pega esse negócio e faz um ninho. As plantas pelo jeito gostam, porque ela bota raiz nisso aí, sabe? Então tá, vamos pegar mais um aqui. Esse aqui também tá fácil, olha aqui, ó. Pela lateral aqui, ó. Tá crescendo aqui do lado aqui. Também tá fácil. Então eu vou pegar aqui, vou cortar aqui. 1, 2, 3, 4, corta aqui. Separa ela aqui. Olha só. Pronto, mais uma muda aqui, pronto para plantar. Brotada, prontinha aqui para plantar, até com botão isso aqui. Eu vou acabar cortando esses botões fora para não prejudicar, mas vocês vejam que tem mais uma muda aqui pronta para ser plantada. Ok, vamos lá pegar mais um pedaço aqui. Vamos tentar tirar esse vaso aqui que eu mexi aqui. Se deixar muito tempo plantas ficarem nessa condição, você vai perceber que você começa a ver planta morta dentro da caixa. Ah, tirei. Olha que matagal que virou isso aqui. Então eu vou dar uma limpeza, tira esses matos, tira essa coisa, tira alguma parte morta que tiver. E simplesmente não vou mexer com essa planta agora. Como eu vivo falando. Deixa as raízes aí, vou cortar só o excesso. Ok, então deixa ela ali, aplica a adubação em cima, põe lá pro canto. Vai lá pro canto lá, você. Bom, já chegamos aqui, ó. Estamos chegando aqui no miolo aqui da coisa aqui, né? Olha, aqui tem mais uma frente boa aqui, ó. Vocês podem notar aqui, ó. Bem aqui. Tem mais uma frente boa aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos pegar e dar um corte. Troca de faca de novo. Pegar outra faca. Mais uma faca. E vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos cortar aqui. Aqui. Olha só, vocês vão ver como é que esse aqui vai ficar depois de plantado. Aquela bagunça que eu mostrei a vocês. Vocês vão ver como é que isso vai ficar comportadinho. Vai virar uma planta muito comportada, muito bonitinha. Depois de plantado. Não pode deixar ficar nessa fase aí. Aqui, ó. Tirei mais um pedaço aqui, ó. Tem raiz, tá? Vou precisar, tem pouca raiz, porque numa bagunça dessa, a lesma vem e faz a festa também, né? Então ela não tem muita raiz, eu vou ter que plantar e vou ter que colocar um tutoramento muito bem feito para essa planta poder ficar aqui bonitinha aqui. Então tem ali esse daqui. Essa planta aqui tem várias frentes, então tem mais uma frente aqui, ó. Vamos tirar ela também? Só para facilitar nosso trabalho aqui. Isso aqui é uma arte delicadíssima, é uma cirurgia plástica. Olha só. Tirei mais um. Olha só, mais uma muda aqui, pronta para ir para o vaso. E eu acho que ainda tem mais um, mas essa parte aqui, ó, ainda vou conseguir tirar. Mas antes disso, essa aqui, eu vou tirar o vaso daqui, porque fica mais fácil lidar com ele. Então, ela está agarrada aqui, eu vou puxar ela. Espero que não tenha nenhuma aranha aqui dentro. Olha aqui, ó. Vejam que sobrou essa planta grande aqui nesse vaso. Mas ela não está brotada. Ela não tem, essa aqui ainda dá, porque essa aqui deu brotação, já terminou a brotação, mas não deu raiz ainda. Então vamos mexer com ela aqui. Aí entra aquele procedimento tradicional. Vem aqui, corta aqui. Vai ali, corta ali, sem cortar os dedos. Uma vez eu fui fazer um vídeo desse e cortei o dedo, né? Mostrei como é que funciona. Vejam bem, a planta está aqui, está saudável, está com essa brotação nova boa. Terminou essa brotação, não deu raiz ainda, então ela pode ser plantada sem problema nenhum. Tá? Mais uma aqui para nossa cesta aqui da coisa. Essa traseira aqui, eu pego o substrato, tampo esse buraco aqui, coloco o substrato, põe ela de lado. Ok. Muito bem, vamos para o último aqui, ó. Essa aqui tá uma planta bonita aqui dentro, aqui, ó. Mas olha como é que ela está enraizada aqui dentro. Olha que loucura que tá isso. Então aqui eu vou tentar fazer o seguinte. A maioria das pessoas não vai ter esse problema, que não vai estar com a planta na bandeja. Mas às vezes ela enraiza até na bancada, viu, gente? Então eu vou tentar soltar ela aqui, sem danificar a planta. Aqui. Saiu. Pronto. Olha a bandeja, como é que ficou, hein? Olha só. Aí. Essa bandeja, eu tenho que limpar isso aqui. Dar uma limpeza nesse negócio, depois eu vou fazer isso.
Ah, enroscou até o fio do microfone nessa fiação aqui. Então sobrou essa planta aqui, tá na hora certa de plantar, ela tá ali com brotação, mas está muito bagunçada. Então, guarda a faca, vamos pegar mais uma. Mais uma faca aqui, esterilizada. E vamos dividir essa planta aqui. Como a gente faz normalmente, né? Vem aqui, corta aqui. Tirou. Aqui, saiu uma muda para cá. Ó, etiqueta, cuidado para não perder as etiquetas, tá? Saiu uma muda para cá, que eu vou plantar daqui a pouquinho. A etiqueta fica guardadinha junto com ela. E a outra aqui eu vou pegar aqui, vou cortar aqui também, para separar também. O pessoal fala, nossa, mas você não tem dó da planta? Não adianta ter dó da planta, tem que cortar. Vocês já viram uma cirurgia? O sujeito mete o bisturi mesmo, né? Então vem aqui, joguei um pouquinho de substrato aqui, tampei o buraco, depois eu botar a etiqueta, jogo um pouquinho de isca de lesma, jogo uma adubação em cima, aqui eu estou usando Basacoat, deixa ela ali, ela vai brotar e na hora que ela brotar, aí sim eu vou replantar ela. Por enquanto eu vou lidar com essas mudas aqui. Então vamos cortar o excesso de raiz. Ai meu Deus, o pessoal sofre quando eu corto raiz, né? Você fala, nossa, mas vocês notem que eu não tiro tudo, não. Eu tiro só, eu deixo um bolo aqui de raiz aqui, porque tem que dar sustentação para essa planta. Notem que essa muda é uma muda grande, não dá para dividir, mas é uma muda grandona, então isso aqui vai entrar num vaso maior, ela vai entrar num vaso 17, que eu devo ter algum por aí. Então vamos fazer uma coisa, vamos dar uma paradinha aqui um instantinho no vídeo, vou organizar essas plantas. Eu vou pegar umas 2 ou 3 aqui, vou plantar e aí vocês vão ver como é que ela vai ficar depois de plantada. Ok, gente, então, olha só. A primeira que eu vou pegar vai ser essa aqui, que é essa bagunçada que está aqui, essa bifolhada que está toda errada, esparramada. Eu vou instalar ela num pote 15, que é um pote desse tamanho. Não precisa ser maior do que isso. Como eu cortei as raízes dela relativamente compridas, vocês vejam que a raiz vai chegar no fundo do vaso. Então eu não vou colocar a pedra primeiro, não. Eu vou ajeitar a planta no vaso, como está aqui. Ajeito ela no vaso, tá ali. Seguro ela na posição que eu quero que ela fique. Agora eu vou pegar a pedra, se essa gata que está dormindo aqui em cima da pedra não me atrapalhar, eu vou pegar a pedra, vou colocar aqui. Tiquinho mais de pedra. A função dessa pedra, como eu já expliquei, é dar mais estabilidade desse vaso para a planta não ficar tombando. Tá? Então umas pancadinhas para dar uma distribuída nessa pedra aqui no fundo, a planta está aqui. Aí sim, eu venho com o substrato. Vou deixar cair o substrato aqui. Ó. Deixa ele descer. Inclusive, você eliminar o musgo tem uma vantagem porque o substrato ele flui melhor dentro do vaso, fica até mais rápido para plantar, né? Você tem um ganho de velocidade aí do plantio e facilidade, né? Então vem aqui, vocês notem que o substrato está para cima, a planta meio enterrada. Agora eu venho com o palito de plantio e vou apertar aqui pelo lado para dar uma firmeza nesse substrato, manter essa planta bem firme aí no vaso. Ok, pronto. Ela está aqui, tira o excesso. Lembra que o rizoma sempre tem que estar exposto. Tá aí. Bom, eu não posso deixar a planta desse jeito. Então é a hora de usar o palito de plantio que está aqui, né? Um palito chinês, tratado. Relativamente, esse aqui é de 45 centímetros. Eu venho aqui e coloco aqui no meio. E aí eu venho com os araminhos. E eu vou de um em um nesses pseudobulbos aqui, prendendo eles aqui. Vamos juntar aqui, passa de um lado, dá uma trançazinha nele aqui para não ficar correndo. Põe um. Põe outro. Não, vamos pegar o de baixo aqui que é melhor.
pegar esse aqui melhor. Esse aqui é uma arte, viu, gente? Você desenvolve isso aí ao pouco, depois de algum tempo, vira uma rapidez. Eu chego a fazer 300, 400 replantios desse por dia. E mesmo assim não dou conta. Vem aqui mais um. Olha só. Tá começando a ficar arrumadinha a planta, hein? Vem aqui, mais um aqui. Aqui em cima. Trago a planta para cá. Pronto. Aqui, dou mais um aperto aqui embaixo. Ó, se eu notar que essa planta ficou meio balançada, que ela não está muito firme, não tem problema. Vem aqui, põe mais um, aqui pela lateral do vaso. Põe mais um. Prende ela aqui na lateral do vaso, aqui, prende ela aqui do lado de cá. Ok. Vai servir mais um. E se ela ainda continuar, eu ponho mais um. Não tem problema. O palito está aí para isso mesmo. Então, coloca aqui. Esse tutoramento, depois que a planta já está enraizada, esses tutoramento adicional eu posso retirar. Só mantenho do meio porque essa planta tem uma tendência natural a ficar bagunçada, né? Ficar toda caída, né? Então, pronto. Vem aqui, firma ela aqui. Tá bonitinha, tá plantada. Vem aqui agora um pouquinho de lesmicida. Tem gente que não, né? O normal é não pegar na mão não, mas eu tô com preguiça de botar no jarrinho, então eu pego aqui na mão, jogo aqui um pouquinho de lesmicida e venho com o Basacoat aqui, uma pitada boa de 3 dedos de Basacoat e joga aqui em cima aqui. Bota aí depois a etiqueta nessa planta, que eu vou escrever depois, vou perder tempo com isso agora. E ela, olha só, tava uma planta toda bagunçada e agora ficou uma plantinha comportadinha, que vai crescer, ficar nesse vaso por mais 2, 3 anos, sem problema. Pegou aquela coisa caótica e deixou num vaso aí arrumadinho, tá ok? A mesma coisa em relação à outra aqui, essa aqui tem pouca raiz. Então é a mesma coisa, eu vou colocar ali, tá? Se ela ficar bamba, não esquece de escorar ela bem escorada, tá? E tá ali a planta. Essa daqui é uma planta que preservou muita raiz, então ela vai ficar bem firme e eu vou colocar ela já num vaso maior. Eu vou usar o vaso de 17. Aqui é um vaso maior para ela aqui. E esse aqui então é muito fácil. Esse aqui eu pego, como a raiz dela não vai até o fundo do vaso, eu pego a pedra, ponho a pedra primeiro, aqui vai entrar as 2 mãos de pedra. Coloco ela aqui, centraliza, coloca ela no local certinho no vaso, como está aqui, ó. Como está ali. Coloca ali no vaso. Vem o mesmo procedimento, vem com a casca, deixa cair, vai colocando aqui, ajeita, coloca a planta em pezinha e agora vem com o palito de plantio e apertando aqui na lateral, deixando essa casca descer, atingir o vaso todo. Se precisar colocar mais, coloca. Tem gente que gosta de deixar essa beirada aqui mais alta. Eu prefiro colocar um pouco mais de substrato e trazer ela quase até em cima. Mas tem gente que prefere deixar ela mais baixa. Então, aqui, coloca mais um pouco, mais um pouquinho, pronto. Aperta ela aqui, não precisa ficar martelando, não precisa apertar demais, mas ela tem que ficar firme. Ok, vem aqui. Hora do palito, sempre tem que ter o tutoramento, porque essa planta não é para ficar solta desse jeito, não é para ficar balançando. Coloca o tutoramento bem no centro e vem com os araminhos aqui, a mesma coisa. Amarra aqui. Amarra aqui. O tratamento dessas plantas, depois que ela é replantada, você coloca num lugar um pouquinho mais sombreado, não sombra fechada, e molha ela um pouco menos. Você dá uma borrifada nela todo dia, mas não precisa ficar encharcando demais essa planta não, tá? Depois de mais ou menos uns 30, 40 dias, você pode voltar a regar normalmente, sem qualquer prejuízo, sem qualquer problema. Vem aqui, a etiqueta dela tá aqui, coloca a etiqueta, tá ali, vou entrar com lesmicida, joga um pouco de lesmicida, se tiver alguma lesminha, um caramujinho ali dentro, ele desaparece, e o adubo. Vejam que normalmente a gente não usa adubo na hora do plantio. Mas como esse é um adubo de liberação lenta, ele pode já ser aplicado já na hora do plantio. Essa planta dentro de
60, 90 dias vai estar toda enraizada, bonita, né? Chegando no padrão dessa aqui que eu mostrei para vocês. Então é isso. Tá ok? Eu sei que tem casos e casos, e cada planta tem que ser visto como um caso separado. Tem planta que vai ficar tão bagunçada que vocês vão ter que ficar fazendo uma verdadeira obra de arte para conseguir deixar essa planta arrumadinha em pé de novo, né? Mas é aquela que eu falei, se vocês não deixarem atrasar demais o plantio, você não vai ter esse problema. Esse é um caso extremo de planta que ficou para trás e muita gente tem isso em casa. A planta deixa a pessoa às vezes pendura aquela planta num lugar e ela forma aquela toceira gigantesca com folha caída para todo quanto é lado. A pessoa quer dividir aquilo e não sabe como fazer. Então, fica aí a dica, fica a aulinha para vocês aí de hoje. E mais uma vez obrigado por assistir o canal, espero que estejam aproveitando bastante, cada hora a gente vai ter um assunto diferente, tá? Temos ainda que responder um monte de perguntas que tem aí pendente, mas para não ficar muito comprido a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Valeu gente, um abraço, hoje é sexta-feira, aproveite bastante o fim de semana e vamos plantar orquídea. Eu tenho muita coisa para plantar para não deixar chegar nessa fase aí, ok? Um abraço a todos.